é algo que faz parte da vida, porém ela pode vir de inúmeras formas e intensidade, sendo que em alguns casos nós podemos ser submetidos a dores mais inimagináveis possíveis. Mas vem cá, Thiago, quais seriam elas? Bom, na lista de hoje você vai conhecer algumas das condições e situações mais dolorosas que alguém pode sentir. Então, meus queridos, já deixa o seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Dor de cabeça crônica. Se você é uma pessoa que sofre com esse problema ou convive com alguém que passa por essa dor, você provavelmente sabe muito bem do que eu tô falando, né? Pra quem não conhece, a cefaleia crônica ou dor de cabeça a longo prazo, em termos mais simples, é uma condição de saúde que faz parte do dia a dia de milhões de pessoas pelo mundo. E esse é um processo contínuo que dificulta muito a vida dessas pessoas, que muitas vezes precisam recorrer a medicamentos pesados para conseguir continuar com suas vidas durante a crises intensas ali de enxaqueca, que podem se concentrar em diversos locais diferentes, mas que de uma maneira geral incapacita a pessoa, até porque sentir dor não é legal, né? Dependendo do caso, a pessoa pode acabar passando até por um processo de isolamento social, pelo simples fato dela não conseguir sair para se socializar justamente por estar sentindo muita dor. E você já sofreu com uma crise intensa de enxaqueca? Deixa aqui nos comentários. Ossos quebrados. Ainda no reino de condições médicas, temos os ossos quebrados, algo que, bom, não preciso nem dizer o quão sofrido isso é, né? Recentemente vocês me viram aqui no canal gravando alguns vídeos com minha mão engessada, porque eu tinha quebrado ali meu terceiro metacarpo, que é esse ossinho aqui. Agora, vou falar uma coisa pra você que é mais tensa ainda, é o processo de recuperação após uma fratura. Durante a fratura existem ali os processos de dor, né, que é o momento que você, no meu caso, foi caindo, outras pessoas sofrem algum acidente, ou, enfim. Agora, alguns casos precisam passar por cirurgias que levam uma recuperação dolorosa, ou seja, quebrar o osso não é só aquela dor do que ocasionou a quebra, mas o processo de recuperação também. E você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Ataque do coração. Outra condição médica bem sofrida, que é a definição de terror para muitas pessoas, é o ataque do coração. Principalmente porque em muitos casos ele é ali uma consequência direta dos anos de má alimentação, descuido da saúde, né? Mas bom, essa é uma daquelas doenças que mesmo fazendo tudo direitinho, você ainda não está totalmente seguro. E de acordo com aquelas pessoas que sobreviveram a isso, esse é um dos processos mais dolorosos que um ser humano pode sentir na vida. E deve ser mesmo, hein? Cabo de alta voltagem. Desde que a humanidade passou a desenvolver mega construções de infraestrutura elétrica que são capazes ali de abastecer diversas cidades ao mesmo tempo, nós também passamos a ter que lidar com as linhas de alta voltagem. Pra quem já empinou muita pipa na infância, sabe o quão aterrorizante a ideia dessas linhas pode ser, né? Uma vez que elas estão tão carregadas que você literalmente fritaria de dentro pra fora em instantes. E isso foi quase o que aconteceu com um jovem paraquedista que ficou preso em cabos de alta voltagem no Arizona. E olha que sobreviveu dessa situação, mas por muito pouco. No caso, ainda bem que isso aconteceu, já que essa definitivamente seria uma das sensações mais dolorosas que ele poderia acabar sentindo, caso realmente acontecesse dele encostar em um cabo perigoso, né? Inclusive, vale uma informação aqui, tá? Se uma pipa enroscar, qualquer coisa acontecer, não toca, nem mesmo com alguma ferramenta que você acha que não vai conduzir eletricidade, tá bom? Ferimentos no tornozelo. Tanto torcer quanto estourar os ligamentos que juntam ali os nossos tornozelos é uma dor indescritível. Isso porque ele é o tendão mais poderoso do nosso corpo, ou seja, tá sempre sendo muito requisitado para permitir que a gente fique em pé, né? Desse modo, quando ferido, nós simplesmente nos tornamos incapazes de andar, debilitando completamente o nosso movimento. O pior desse tipo de coisa é que esse é um ferimento que pode ocorrer durante o percurso, ou seja, você pode estar simplesmente andando ou em descanso e do nada estourar. Se você já sentiu essa dor, sabe exatamente do que eu tô falando. Quem já passou por isso fala que, meu chapéu, o torcer ali, você tá andando, você pode pisar em falso, um buraquinho de nada, acaba torcendo no tornozelo. Ou até mesmo não precisa nem ter um buraco, tá? Você pode só pisar mal e torcer. Agora vem cá, coloca qual é o nível de 1 a 10 de uma torção de tornozelo que você sentiu quando isso aconteceu com você. Caravela portuguesa.
Durante a história das grandes navegações, a caravela portuguesa foi definitivamente uma das embarcações mais poderosas já construídas, ao ponto de que seu projeto de construção era segredo de estado. E foi exatamente com base nesse poder que as pessoas estavam pensando ali na hora de colocar o nome desse animal aí de caravela portuguesa. Apesar dele parecer uma água-viva, na realidade esse animal é feito por uma mistura de vários organismos menores, que juntos formam um dos seres mais letais e dolorosos da natureza. Vale salientar que muitas pessoas encontram esses animais já relativamente mortos ali na areia da praia, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Inevitavelmente, por ele ser construído por outros micro-organismos, o que parece que ele está morto, na verdade pode conter alguns vivos que vão injetar em você micro-arpões com toxina. E eu tenho certeza que você não vai querer passar por essa experiência. As caravelas portuguesas costumam ficar perto de embarcações ali, numa sombrinha, numa praia e até mesmo próximo de recifes de corais. Então muito cuidado, tá bom? Porque esse é um animal que ao mesmo tempo que é bonito, também pode ser muito perigoso. Abelhas africanas. Esse é um terror recente, já que faz realmente poucas décadas que foi descoberto que as abelhas africanas são as melhores na hora de produzir mel. Porém, elas também são uma espécie invasora muito poderosa, que passou a tomar conta de diversas regiões do mundo. Para você ter uma ideia, essas abelhas são capazes de rivalizar com seres humanos, já que essa é uma das poucas espécies que, bom, literalmente tem um potencial de matar pessoas, família. Algo que é ainda mais agressivo em relação aos alérgicos, né? Você imagina, se pode matar uma pessoa normal, imagina quem tem a alergia, né? E isso acontece porque quando elas tomam algo de alvo ali, elas olham e falam assim, aquele vai ser meu alvo. É uma quantidade absurda de abelhas vão ao ataque pra não parar por nada, viu? A não ser que a pessoa, né, venha a óbito ali. Inclusive, vale salientar aqui que esse tipo de abelha mata animal, cavalo, boi, tudo que ela achar que é invasor ali, que tá sendo agressivo em cima delas, elas vão revidar. Elefantes. Os elefantes são herbívoros, porém isso não significa que eles não sejam perigosos, né? Apesar de eles não saírem para caçar outros animais ali ativamente, essas são criaturas dotadas de muito poder, que podem causar muita destruição a qualquer coisa que lhe faça se sentir ameaçado. Em regiões com muitos elefantes selvagens, é normal ter histórias de aldeias inteiras que foram derrubadas por esses animais. Imagina o tamanho da dor que um pisão mortal dessa criatura é capaz de nos fazer, né? Talvez esse seja um ataque em que você acaba tendo menos sorte por sobreviver. Pedras nos rins. Saindo do reino animal e voltando para condições de saúde, temos mais uma dor poderosa na nossa lista, que é as pedras nos rins. Algo que vem ali de forma rápida e debilitante, viu? Que se torna um processo ainda mais doloroso para se livrar delas. Quem já teve pedra no rim passa a entender a importância de se manter hidratado. E olha, não sei você, mas eu já vou garantir o meu golinho d'água, viu? Cobras. Morrer envenenado por uma cobra definitivamente entra na lista de processos mais dolorosos que um ser humano pode enfrentar, uma vez que em muitos casos esse é um evento lento e bem doloroso. Porém, no caso da serpente amarila, nativa da América do Sul, isso é levado um pouco ao extremo demais, viu? Já que ela conta com o veneno mais doloroso de todos. E isso acontece porque ele é um veneno fatal apenas para 2% dos casos. Porém, as suas vítimas geralmente precisam ter seus membros amputados, já que apesar de ser ruim para espalhar pelo corpo, o seu veneno causa necrose aonde toca, forçando ali que a pessoa tenha que perder o membro ali que ela foi, né, atingida, seja perna, braço, enfim, é bem estranho e complicado, né? Gota. O mais curioso é que durante um bom tempo a gota era um bom sinal, sendo ali um sofrimento cabido apenas aos reis e à nobreza, uma vez que essa é uma doença causada pela fartura, que numa época onde a fome come solta é algo disponível para poucos, né? Apesar disso, hoje em dia isso mudou bastante, já que ninguém mais sente qualquer prazer em ter uma das dores mais fortes que existe na natureza e afeta ali inicialmente o ligamento entre o dedão e o pé. Ela é marcada pela cristalização do ácido úrico no ligamento, por isso que eu falei que pode ocasionar qualquer ligamento do corpo, ombro, joelho, tornozelo e pulsos. E isso causa uma inflamação na região com muito inchaço, dor latente
e calor local. É realmente difícil imaginar que alguém desejou passar por isso em algum momento só por conta pra falar assim, poxa, eu tenho a gota, então significa que não tá faltando comida pra mim. É complexo, né? Mas bom, você deve estar se perguntando, Thiago, mas como que isso é identificado? Incrivelmente, em muitos países do mundo, a gota inicialmente não é tratada como uma gota, até porque precisa fazer um exame específico de sangue para identificar o nível de ácido úrico elevado. Acontece que muitas pessoas tratam a gota como sendo uma tendinite e acaba virando uma coisa crônica até de fato chegar ao diagnóstico de gota, né? Bom, é uma coisa incrível e tensa ao mesmo tempo. Pós-operatório. Despertar desorientado depois de horas completamente apagado durante uma cirurgia é um processo marcante, né? Principalmente porque o efeito analgésico da anestesia vai se dissipando conforme recuperamos a consciência, fazendo com que a gente sinta uma das piores dores que existem. Além disso, dependendo do que foi feito, esse processo ainda vai representar dor por muito tempo. Então olha, se você já passou por isso aí, você sabe do que eu tô falando. Formiga Cabo Verde. A formiga Cabo Verde é uma das espécies com a ferroada mais dolorosa de todas da natureza, sendo tratada ali como um dos terrores da Amazônia, viu? O mais assustador é saber que existem indígenas brasileiros com um ritual de passagem em que a pessoa literalmente coloca luvas carregadas com essas formigas aí para receber picadas simultâneas. De acordo com a cultura desses indígenas, o processo de conseguir suportar a dor é o que marca que você está pronto para a vida adulta. Nascimento. Esse é o processo que literalmente todo mundo que está assistindo o canal já passou. Até mesmo se você não for um ser humano, tá? Para poder estar vivo nesse planeta, nesse universo, melhor dizendo, antes de tudo a gente precisa nascer, né? Principalmente para nós mamíferos, esse é um processo que custa muita dor. E eu não digo apenas o trabalho de parto, apesar dele ser um processo mais doloroso do momento, né? Porém, todo o período de gestação também é marcado por diversos períodos de dores, enjoos e dificuldades. Então, meus queridos, vou falar uma coisa pra vocês. É um processo difícil, viu? Queimadura de 2º grau. Por mais que possa parecer que queimaduras de 3º grau seriam a mais dolorosa de todas, na realidade não é bem assim não, viu? São as de 2º grau que marcam essa característica. E isso acontece porque quando sofremos queimaduras de 3º e 4º grau, todo o tecido humano responsável por enviar sinais de dor para o cérebro foi simplesmente destruído, enquanto que em queimaduras ali de 1º e 2º graus não foram danificados o suficiente, então a dor se torna ainda pior. Desse modo, quando estamos falando aqui de 2º grau especificamente, temos nervos ali bem danificados a um ponto de sentir uma dor indescritível. 172 horas. Aaron Ralston viveu uma história que se tornou um filme após sobreviver 6 dias presos em um canyon, onde ele estava ali com o seu braço travado por uma pedra. Depois de passar quase uma semana no local, ele amputou o próprio braço com uma faca cega e conseguiu escapar para pedir ajuda de lá. Algo que com toda certeza deve ter sido uma das piores dores que alguém pode passar na vida. Ossos de vidro. Imagina o tópico sobre os ossos quebrados que eu falei no início, mas elevando a enésima potência. Isso são os ossos de vidro, uma condição genética rara que faz com que a pessoa tenha os ossos extremamente frágeis, por conta de uma densidade e massa baixa. Quem sofre com essa condição corre constante risco de vida, viu família? Já que os menores dos impactos podem resultar em fraturas que vão demorar demais para serem recuperadas, uma condição marcada pela dor. Ataque de ornitorrinco. Essa é talvez uma das criaturas mais bizarras da Austrália. E olha que a competição disso por lá é bem alta, né? Talvez até alta demais. Bom, acontece que além de ser um animal estranho por completo, os ornitorrincos ainda são donos de uma ferroada malvada, responsável por um dos processos mais dolorosos que existem. A dor causada por uma ferroada é tanta que nenhum analgésico produzido pelo homem é capaz de reduzi-la, pra você ter uma ideia, viu? Vespa assassina. Conhecida como vespa assassina, essa é uma das poucas espécies de insetos capazes de acabar com a vida de seres humanos. Essas vespas são nativas da Ásia, de onde são notoriamente conhecidos por causarem mortes todos os anos. Uma ferroada singular dessa vespa causa ali uma dor gigantesca por 10 minutos. Porém, elas atacam em grupo, família. Então você imagina, se uma
causa 10 minutos, eu não preciso nem falar o que 100 ou 200 delas fariam, né? É fatal para qualquer ser vivo. A tortura branca. Apesar de não ser um processo fisicamente doloroso, essa talvez seja a dor mais intensa da nossa lista, porque ela é totalmente psicológica. Conhecida como a tortura branca, esse é um processo desumano de ser realizado, onde você prende uma pessoa em uma cela totalmente branca e a priva de qualquer outra coisa. Isso envolve ser entregue comidas brancas com pratos literalmente brancos, bebidas brancas, enfim. É tudo 100% branco. Esse processo resulta em uma privação sensorial da vítima, que perde contato total com o tempo e a passagem dele. Algo que, se feito a longo prazo, causará danos psicológicos irreversíveis, além de ser um processo extremamente doloroso. Não é à toa que é considerado tortura, né? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo qual dessas dores você já passou, ou enfim, desses sofrimentos, né? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!